Aí, pronto. Então vamos. A gente vai começar nessa aula, gente, a desenvolver a base da teoria para os cálculos químicos. Tudo que a gente vai fazer de cálculo na química, de maneira direta ou indireta, vai envolver conceito de mol, massa molar, número de Avogadro e coisas do tipo. Espera aí, aqui. Deixa eu voltar pra cá. Então, a gente vai começar apresentando uma série de conceitos que são básicos, que não é uma coisa que vai cair. O que eu vou mostrar aqui para vocês, sobretudo nessa primeira parte do assunto, não vai cair. Não vai cair uma questão de massa atômica, média ponderada, o conceito de massa atômica. Só que a gente precisa começar a partir de uma base. O nosso objetivo, ao estudar a teoria atômico-molecular, porque isso aqui é um tema geral que envolve aí umas 3 ou 4 aulas, é que você saia daqui trabalhando com muita prática com o conceito de mol. Então, por exemplo, se você é um aluno que já sabe mol, pode abaixar a cabeça e fazer exercício. Acabou. Agora, se você é um aluno que não entende, por exemplo, você tem dificuldade de passar de mol para grama, você não entende quando que você tem que usar aquele maldito daquele número 6 vezes 10 a 23, porque na prática, gente, a gente fala desse número, mas a gente acaba não usando muito, tá? Então, para a gente começar o assunto, acho que seria interessante a gente falar sobre o conceito de massa atômica. Conceito de massa atômica. A gente não usa no nosso dia a dia o conceito de massa. Embora a gente trabalhe com massa, todo mundo aqui sabe, você vai lá no self-service e comer alguma coisa, você vai comer por grama, por quilograma. Você vai comprar alguma coisa no mercado, você vai comprar normalmente aquilo por massa ou por litro. Embora a gente use a ideia de massa no nosso dia a dia, se a gente fizer uma reflexão, da onde vem a ideia de massa? O que é 1 grama? O que é 1 quilograma? Como que começou essa história? Gente, essa história é uma história mais antiga do que andar para frente. A história da massa, a história do grama, do quilograma, ela perpassa por uma história muito mais antiga, que é o problema de você medir coisas. E por que eu quero medir coisas, por exemplo? Porque eu quero padronizar. Você vai construir uma área, você precisa de uma medida. Você vai pegar uma certa quantidade de líquido, você precisa de uma medida de volume. Então, para você padronizar coisas, você precisa criar unidades de medida. Lá por volta de 1930, 1940, alguns químicos começaram a tentar criar uma unidade de medida para massa. Só que era uma unidade muito específica. Era uma massa, uma unidade que medisse massa de coisas pequenas. Então, se eu quero medir a massa de uma molécula, se eu quero medir a massa de um átomo, ou coisa dessa natureza, eu preciso de uma unidade que seja dimensionalmente equivalente a ela. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, para medir para medir a distância, para medir o comprimento de um átomo, vamos pensar no comprimento de um átomo, eu não vou usar a medida metro, porque metro é uma medida muito grande para aquilo que eu estou medindo. Quando eu vou medir a distância entre o Sol e a Terra, eu não vou expressar essa distância em milímetros. Eu vou expressar numa unidade que seja grande. Então, existe um problema que é, eu crio uma unidade porque eu quero medir alguma coisa basicamente do mesmo tamanho. Então, os químicos começaram a falar, bom, o que a gente pode usar como padrão para medir a massa de um átomo? Bom, se eu vou usar alguma coisa como padrão, que essa coisa seja uma coisa que tenha o mesmo tamanho do que eu vou medir. Então, o padrão que a gente usa para medir a massa é o átomo mais leve que existe. É o átomo mais leve que existe. Já que eu vou criar um sistema de medida de átomos, que o meu padrão seja o átomo mais leve. A partir desse momento, esse átomo vai ser o meu padrão. Aí você fala assim, Danilo, mas o que significa considerar que um átomo é um padrão de medida?
Simples. Por exemplo, quando você usa uma trena, e essa trena está graduada, por exemplo, em metros, você está usando o padrão de medida chamado metro. Um dia, alguém resolveu pegar uma distância e batizar com o nome de metro. A partir daquele momento, ficou convencionado que aquela distância equivale a 1 metro. Se eu faço uma medida de distância e a distância é 4 vezes maior do que o padrão, eu vou dizer então que a distância é 4 metros. O que eu quero dizer, pessoal, é que medir essencialmente é comparar aquilo com um padrão. Então, eu vou pegar um átomo, que é o mais leve, e vou convencionar que esse átomo vai pesar 1. Então, a partir de agora, o átomo mais leve da natureza está convencionado que ele vai pesar 1 UMA. E aí vem o nome da unidade. UMA. Que é uma siglazinha para a unidade de massa atômica. Talvez você já tenha visto UMA ou simplesmente U. É uma coisa. Tá? Ao longo dos anos, esse padrão de massa, ele continuou. Então, por exemplo, quando você vir coisas desse tipo, agora talvez aconteça uma coisa que enrosque um pouquinho, mas se enroscar não tem problema. Cloro, 35, 37, 35U. Tá? Deixa eu colocar direitinho, vai. Que aí fica mais fácil. 35,5U. Tá. O que esse número significa? Esse é o número de prótons. Tá. Então o cloro tem 17 prótons e, portanto, também tem 17 elétrons. Né? Não tem carga e tal. O que esse número quer dizer? Isso aqui é a soma de próton e nêutron. E esse número aqui vai ser a massa. Quando você olha para a massa de um elemento como o cloro, por exemplo, a massa 35,5U. Como a gente está, por exemplo, se eu colocar na sua mão 50 gramas de uma coisa, você vai ter uma certa noção do que aquilo é 50 gramas. Agora, quando a gente olha para uma coisa que pesa 35,5U, é que começa a merda. Porque o nosso cérebro, como ele não entende o que é U, o nosso cérebro ele começa de maneira quase que inconsciente tirar o U e botar G aqui do lado. E aí começa um problema. Por quê? Um átomo de cloro, gente, ele não pode pesar 35,5 G. Você está falando que o átomo de cloro é uma coxinha desse tamanho. Não tem sentido. Esse U é uma unidade muito pequena. Tá, mas pequena quanto? Tanto quanto um átomo de hidrogênio. Então, quando você fala que um átomo de cloro pesa 35,5 Us, o que você está querendo dizer simplesmente? Que a massa desse maluco é 35,5 vezes maior do que o hidrogênio. É o número de vezes que aquele cara é mais pesado que o hidrogênio. Tá? Ó. Fala, Sara, você perguntou alguma coisa, desculpa. Eu te cortei. É isso mesmo? Não é maior de mais pesado. Massivo, né? Vamos usar o termo massivo. Tá bom? Beleza? Então, para nós, o átomo mais leve vai servir como padrão. Não confundam este número com este. Não confundir. Porque eu sei que muita gente confunde número de massa com massa atômica. Tá bom, gente? Até porque, primeiro, o número de massa, ele é sempre um número exato. É 35, é 36, é 32. A massa atômica, ela pode ter vírgulas. São coisas diferentes. De onde vem essa confusão? Perdão.
Desculpa, gente, para quem está em casa. De onde vem essa confusão? O nome, né? O nome é semelhante. Então, por exemplo, o número de massa do fulano é tanto. A massa dele é tanto. A confusão ela vem muito desse nome. E outra coisa que causa confusão é que esses números, em geral, são parecidos. Tipo, o número de massa do cloro é 35. A massa do cloro é 35,5. Mas entendam que eles são coisas diferentes. Mas diferentes o quê, professor? Uai, simples. Isso aqui representa o quê? Quantos prótons e quantos nêutrons tem o átomo. E esse número representa o quê? Quantas vezes esse cara é mais pesado do que o hidrogênio. Simples. Outra coisa, né? Esse número, que é o número de massa, não tem unidade. É um número de prótons, de nêutrons. A massa do átomo tem uma unidade, porque ele é uma coisa de medida. Tá? Agora, uma coisa muito mais estranha do que tudo isso é o que a gente chama de definição formal da unidade. Definição formal. O que eu quero dizer com isso? Quando os químicos foram... cadê o controle? Quando os químicos foram criar a unidade de medida, gente, nada mais razoável seria de usar como padrão o átomo mais leve. Tanto é verdade que, se você observar na tabela periódica, tem uma situação muito curiosa. Não tem nem um átomo com massa menor que 1. Se você procurar lá, elemento por elemento na tabela periódica, o hidrogênio, obviamente, é o menor. Se ele sendo o mais leve, eu vou usar o termo correto agora, se ele, sendo o mais leve, foi convencionado como pesando 1, não tem nada menor que 1. Tudo bem isso? Tá, só que a definição formal de massa atômica não é essa. Se você procurar, por exemplo, num livro de química, o que é a massa atômica? Você não vai encontrar isso aqui. É uma massa equivalente ao átomo mais leve que existe. Você vai encontrar uma definição totalmente diferente. Vamos escrever aqui. A definição formal. 1 Ma é a massa equivalente a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Tá aí uma coisa que para nós é super inútil, gente. Essa definição. Eu estou colocando ela aqui porque eu preciso colocar. É quase que um dever de ofício. Se você procurar em qualquer livro de química a definição de unidade de massa atômica, você vai ver alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Deixa eu limpar para cá, peraí. Aqui, ó. Peraí, mais aqui. Pronto. Pronto. Olha só a definição, gente. A massa de uma unidade, que seria o hidrogênio, né? Não vamos perder isso de vista. Ela é uma massa que equivale a um pedaço do carbono 12. Então, na hora que os caras foram definir, ou escrever pelo menos a definição, ao invés de eles usarem o hidrogênio para citar o padrão, eles usam o carbono. Quer dizer, o carbono seria um átomo cuja fração dele pesa 1. Tá? É isso que eu estou dizendo. Ó. A 12ª parte do carbono tem massa 1 Ma. Caiu alguma coisa aí. 1 Ma. Dan, para que serve isso? Para nada. Para nada. Na prática, o que a gente vai aprender na sequência é como usar esse número. Tá, eu vou usar ele para quê?
Porque é o seguinte, gente, esses valores, eles já foram tabelados, você encontra na tabela periódica. Toda vez que eu precisar desse valor, eu vou consultar. Tudo bem até aqui? Beleza? Tá, uma outra coisa que eu queria comentar, ainda sobre essa questão de massa atômica, é o seguinte. Cuidado. Existe uma diferença entre massa atômica do átomo e o termo massa atômica do elemento. Então, vou explicar. Aquilo que a gente encontra na tabela periódica é a massa atômica do elemento, tá? Não é a do átomo. Aqui, tá bom. Aqui. Esse aqui. Ui! Ui! Ô, cadê o controle do ar? Tô cozinhando aqui. Agora vocês riem, né? Quando vocês estavam morrendo, eu não estava rindo não, viu? Nossa, agora... Ele nem tá descendo mais. Ô, gente, diz uma coisa para mim. O que são elementos isótopos? São elementos que têm o mesmo número de prótons. Dizer que dois átomos têm o mesmo número de prótons, significa dizer que eles são idênticos? Eles podem ter número de massa diferente. Então, por exemplo, quando eu penso no carbono, se eu perguntar para você assim, quanto pesa um átomo de carbono? Depende. Você falou que pesa 12, depende. Se for o carbono 12, ele pesa 12. Afinal de contas, é o que está escrito aqui, ó. Não é? Se 1/12 do carbono 12 pesa 1, você concorda que o carbono inteiro pesa 12? Esse carbono pesa 12. Agora, esse aqui não, ó. Por que esse carbono não pesa 12? Porque ele não foi o carbono utilizado no padrão. Esse carbono pesa diferente, ele pesa 13. E o carbono 14 pesa 14. O que os isótopos têm de diferente, pessoal, porque vocês lembram muito do que eles têm de igual, que é o número de prótons. O que eles têm de diferente é a massa. Mas isso não acontece só com o carbono. Isso acontece com o cloro. Acabei de colocar aqui o cloro, ó. Opa. O cloro 17,35 e o cloro 17,37. Cada cloro tem uma massa. Esse aqui é 35U. Só que os químicos começaram a descobrir quando descobriram-se os isótopos. Falou, opa, puta, os átomos têm massa diferente. Aí você fala, tá, beleza, só que tem um problema. Eu preciso, muitas vezes, usar essas massas para fazer contas. Quem aqui nunca calculou uma massa molar na vida, né? Quando você vai calcular, por exemplo, uma massa do CO2, lá dentro tem um carbono, não tem? Você já parou para se perguntar se o carbono que está lá dentro é o 12, o 13 ou o 14? Não, né? Ninguém para se perguntar isso, nem eu. Mas toda vez que você usou a massa do carbono, você usou um valor, não usou? Usou. Quando você vai calcular, por exemplo, a massa do HCl, você já parou para se perguntar, por exemplo, se o cloro que você está usando é o 35 ou 37? Não, você simplesmente pega a massa do cloro e usa. Quando você pega uma massa de lá na tabela e usa para fazer uma conta, você não está pegando a massa do átomo em si. Você está pegando um valor médio. Porque, vamos lá, se eu tenho uma molécula de HCl e eu não sei se o átomo que tem lá é 35 e 37, que número eu vou usar? O que os químicos convencionam? Olha,
Como você nunca vai saber que átomo que você está usando ali, se é o cloro 35 ou 37, se é o carbono 12 ou 14, você não vai usar a massa do átomo, você vai usar uma média. Essa média é o que eu chamo de massa do elemento. A massa do elemento, pessoal, ela é obtida a partir de uma média ponderada. Tá? Na aula que vem a gente vai fazer umas contas. E ela apareceu de novo, né? A média ponderada. Obtida a partir de uma média ponderada das massas dos isótopos. Como assim, Danilo? Vamos imaginar que nós queiramos calcular a massa do cloro. Vai ser a massa que nós vamos usar para sempre. Não vai ser 35 nem 37. Então, para eu calcular a massa do cloro, o que eu preciso saber primeiro? Quantos cloros existem na natureza? Quais são os tipos de cloros? Tá bom, 35 e 37. Tá. Só que tem um outro problema. Desses cloros 35 e 37, quantos por cento tem de cada um? Então, para os químicos conseguirem chegar no valor da massa do cloro, eu estou falando do cloro, mas pode ser de qualquer outro elemento, teve todo um trabalho de pesquisa. Tipo assim, os caras tiveram que pegar, obviamente eles não fizeram desse jeito que eu vou falar, né? Mas eles pegaram todos os átomos de cloro do planeta e fizeram uma estimativa. Bom, quantos por cento dos cloros tem massa 35? Chegaram na conclusão de que 75% dos cloros tem massa 35. Ele é o isótopo, a gente sabe como é que a gente fala assim, isso na química? Ele é o isótopo do cloro mais abundante na natureza. É o isótopo do cloro, o tipo de cloro mais abundante na natureza. O outro cloro, ele é mais raro. No processo de formação do cloro, ele foi mais raro. Então, o que os caras sabem? Que de cada 100 gramas de cloro que você está usando, seja lá onde for, você está usando cloro para fazer água sanitária, você está usando cloro por que quer que seja, para limpar a piscina. De cada 100 gramas de cloro, 75 gramas são de cloros 35. 25 gramas são de cloros 37. Os caras fazem uma média ponderada. Então eu faço isso, ó. A massa do cloro vai ser 35 vezes 0,75. Aí aqui é o seguinte, ó. Como vocês são bons de matemática, vocês vão entender. A porcentagem você pode usar na forma explícita, né? 75, 25, ou você coloca na forma de vírgula. Então, ó, eu vou pegar a massa do primeiro cloro, vou multiplicar pela porcentagem dele. Fechou? Mais. Eu vou pegar a massa do outro cloro e vou multiplicar pela porcentagem dele. Tá? E vou dividir tudo isso por... Se eu estivesse trabalhando com porcentagens, 75, 25 e aqui 100, né? Como eu estou trabalhando com número decimal, que número eu ponho aqui? 1. Aê. 1. Olha lá a média ponderada aparecendo de novo aqui, né? No assunto nada a ver. A gente estava falando de densidade lá no começo da aula, né? Agora apareceu de novo a média ponderada. Então, assim, gente, eu vou dizer para vocês assim, honestamente, acho que você nunca vai fazer essa conta num vestibular na sua vida. Embora a gente tenha exercício aí na apostila e tal, isso não é uma coisa que caia. A gente está comentando sobre essa questão para que você entenda que quando você usar o 35,5 do cloro, eu nem botei o 35,5 aqui, né? Quando você usar a massa do cloro, você não vai estar usando nem o 37 nem o 35. Você vai estar usando uma estimativa, tá? Só mais uma última coisa. Deixa eu ver se dá. Dá. Só mais uma, juro por Deus. Tem alguns alunos que perguntam para mim assim, Dan, mas espera um pouquinho. Você falou que a massa do elemento é a média ponderada. Isso. Então quer dizer que para eu achar a massa do carbono,
eu teria que fazer a média ponderada dos 3. Sim. Só que quando você faz essa média, adivinha quanto dá o resultado? Quando você pega a massa do carbono 12, multiplica pela porcentagem, mais a massa do 13, vezes a porcentagem, mais a massa... Adivinha quanto dá? 12. 12. Na verdade, dá 12,0011. Explica para mim uma coisa, e a gente acaba a aula por aqui. Como pode a média entre 12, 13 e 14 dar quase 12? Porque a porcentagem do carbono 12 é quase 100%. Então, em alguns casos, a média dá quase igual à massa de um deles. Observa que no caso do cloro, você percebeu que a média deu mais próxima do 35? Ela deu mais próxima do 35, adivinha por quê? Porque tinha mais átomos do tipo 35. Tá bom? Eu precisava dessa parte chata, tá, pessoal? Porque daí na semana que vem a gente começa a parte legal. A gente entra com mol, tá? Fechou? Daqui a pouco a gente volta. 15 minutinhos, pode ser? Então 10h30 a gente volta. Agora vamos arrumar esse ar-condicionado aí, porque tá foda, hein, mano? Isso aqui tá um inferno. Oi. Peraí, qual questão que é?
Alice, a semana 2 já está na plataforma, tá? Tanto a aula de vetores, não sei se você está me ouvindo aí, tanto a aula de vetores quanto a aula de cinemática de movimento uniforme já estão disponíveis na plataforma, tá? Das semanas passadas, pré-carnaval. Foram duas aulas de cinemática e duas de vetores.
Alô? Oi, oi, oi. Voltamos, pessoal. Let's go. Pessoal de casa, está me ouvindo aí? Sim. Aí, prontinho. Pessoal de casa ouve? Alô, 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 alô. Sim, professor. Obrigado. Achei que eles não tivessem me ouvindo. Então, ó, pelo que eu estou entendendo, só confere isso para ver se eu já começo a gravar. A gente vai começar, na parte de cinemática, o estudo dos movimentos uniformemente variados, tá bem? Na apostila de vocês de exercícios, eu não sei, eu só sei na teoria. Na teoria, página 11, tá? De exercícios eu não sei. Mas a gente não vai usar exercícios agora, então fica de boa, tá? É mais caderno mesmo. Ok. Atenção, gravando em. Ué. Não quero isso.